Seguimos entonces con la exposición de Andrea Hamilton Illa, arquitecta y urbanista por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y es especialista en Derecho Urbanístico y Ambiental por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Es presidente del Instituto de Arquitectos del Brasil, Núcleo Región de Frontera, Livramento, Rivera, área de concentración, arquitectura y urbanismo, en énfasis con patrimonio, patrimonio cultural, frontera y frontera Brasil-Uruguay. Es un gusto escucharte, Andrea. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Mabel. Gostei muito de todas as apresentações até agora, né? Isso me inspirou bastante até para a minha apresentação, que eu vi, o pessoal apresentou sobre os museus, né? Então, eu também vou compartilhar com vocês um pouco sobre o nosso museu, Museu de Fronteira, que tem um imenso acervo, né? Que conta um pouco da nossa história, das nossas origens, da nossa identidade, das expressões culturais, que é a própria fronteira, as nossas cidades, Livramento e Rivera, né? Então, eu vou pedir, eu não sei quem é que vai compartilhar para mim a apresentação. Estou em isso. Tá. E, então, assim, como arquiteta... Você vê aí, Andrea? Não, ainda não. Agora? Está carregando. Aí. Ahora sí va a funcionar, Palermo. Disculpen, pero bueno. Vai falando, André. Então, como arquiteta urbanista, né, eu queria trazer para vocês essa visão da cidade, né, como um grande museu que está disponível a todos, né, no seu dia a dia, nas suas rotinas, nas suas vivências, né, com todo esse acervo que conta a nossa história. Sim. A cidade como uma construção coletiva e permanente, né? Então, eu vou apresentar então esse nosso Museu de Fronteira. Acho que tem que colocar em forma de apresentação, Eduardo. F5, Palermo. F5, Eduardo. F5. ¿Se ve algo o no? Ainda não. Aún no. A mí me dice, está compartiendo la pantalla. Pero está chiquito todavía. O sea, no está en presentación. ¿Ahora? Ahora sí va a empezar. Bom, então, falar um pouquinho para vocês, né, do nosso patrimônio cultural, da arquitetura e do urbanismo da fronteira, entrando de Livramento e Rivera. Pode passar. Bom, aqui para vocês se localizarem, né, onde fica, né, as nossas cidades, entrando de Livramento e Rivera, pode passando. Um pouquinho mais aproximado, mostrando a linha divisória. E aqui, então, uma visão, né, aérea das nossas cidades, né, como uma grande mancha urbana, como se fosse uma unidade, né, uma coisa só. E aí, aproximando um pouco a imagem, no próximo slide. Aqui a gente consegue perceber as ruas, as construções, as praças, né, as questões geográficas, da topografia, mas ainda assim é uma cidade, né, como qualquer outra. A gente não consegue identificar onde começa e termina Livramento e Rivera, né? Próxima. Então, agora em vermelho a gente tem o desenho da linha divisória e a identificação das duas cidades, né? Então, quem não conhece, transita, né, na cidade como se fosse uma única cidade. Pode passar, já. Aqui um pouquinho sobre como se formou, né, como se formaram as cidades e como elas se uniram, a malha urbana se uniu. Livramento, então, surgiu, a gente tem como data de fundação
a autorização para a construção da capela, tá? Em 1823, naquele pontinho vermelho que tem ali na parte de cima, né, da imagem, na frente da praça. E aquelas linhas ali mostram as primeiras ruas que se desenvolveram, né, nessa ocupação. Então, em 1850, por aí, já tinha essa ocupação, bem onde está marcado aí, já tinha esse primeiro desenho urbano. Essas duas principais ruas, que são as nossas ruas dos Andradas e Rua Rivadavia Correia, elas foram se desenvolvendo em direção ao Uruguai. E aí algumas transversais na parte mais alta do terreno, que é uma coxilha, a coxilha de Santana. Tá? E aí, claro, foi se desenvolvendo em torno da praça, mas sempre nessa linha em direção à fronteira. Em função dessa ocupação que estava acontecendo, por sua vez, o Uruguai se viu na obrigação também de se mostrar presente no território, de marcar sua soberania. Então, esse outro quadrado ali embaixo foi o lugar onde foi escolhido para fazer a implantação, né, dessa vila, que aí já foi um tempo depois, né, oficialmente, em 1862, a Vila Cebajos, né, ou 1868, né, a Rivera. Bom, e elas foram colocadas frente a frente, né? Quando Rivera se instalou, já foi colocada de frente com a ocupação de Santana do Livramento. Então, mesmo nessa confrontação, já existiam ligações entre as cidades, existia uma rede social, uma rede de relações familiares, né, do pessoal que já morava aqui, já ocupava o território. Então, essas ligações eram muito fortes. Aqui nessa foto a gente vê uma foto um pouquinho depois de 1900, essa foto, em que a gente vê à esquerda o Livramento, à direita Rivera, e no meio a gente tem essa rua que já faz a conexão entre os dois lados, tá? que liga a Sarandi com a Rua dos Andrades. Tá? E naquele espaço vazio ali na sequência, é onde depois a gente vai ter a construção da Praça Internacional, né, que vocês vão conhecer como símbolo da nossa cidade, símbolo da integração entre os dois países, vai ser instalada nesse espaço. Pode passar. Hay problemas de audio. Habla más cerca del micrófono, Andrea. Tá ouvindo? Se ve, sí, se escucha así, pero... Pode passar a próxima, então. Bom, um pouco dos usos, né, do que acontecia nesse lugar, nessa faixa de terra, né, onde deveria estar a linha divisória, né, antes dela ser demarcada, antes dela ser ocupada pela cidade. Então, um pouco do que acontecia, né? Isso aí é uma foto de 1892, de carretas, né? Então, o comércio sempre foi muito presente, em função de ser fronteira, junto com a questão da pecuária, né? Nossa economia principal. Pode seguir? Então, aqui é esse espaço, de novo, né, agora visto de um outro ângulo, aquele espaço onde depois foi construída a praça, que fica exatamente entre as duas cidades. Aqui, um tempo depois, aqui em 1900, né, chamada Areal. E aqui, na próxima foto, já é mais 1940. Em 1923, se decidiu, né, numa reunião da Comissão Mista de Limites, que nesse espaço fosse construído uma grande praça. Tá? Uma praça que teria uma característica muito interessante, que ela seria um espaço compartilhado. Ela não seria nem do Brasil nem do Uruguai, seria um espaço compartilhado entre os dois países, que se chamaria Praça Internacional. Então, de 1923 até a inauguração da praça, que em 1943, esse espaço começou a ser apropriado, né, pela população,
que começaram já alguns trabalhos e alguns usos públicos, né? Como se fosse uma praça mesmo. Então, aqui a gente já vê que já tem certo uso, já tem cercamento, né? Já existe uma ocupação. Pode passar. Aqui uma identificação, né? Do lado brasileiro, do lado uruguaio, também aqui dessa praça. Então, aqui uma imagem aérea mais próxima, né, do que é essa planta da praça e da linha divisória, né? Então, essa faixa toda que vai do Cerro do Marco, acho que o Eduardo consegue mostrar com o mouse, né? Isso, passa pela Praça Internacional e vai até o Portinho, né, o lugar onde a gente chama de Portinho. Foi consolidado urbanisticamente na década de 40, com uma série de investimentos urbanísticos, de calçamento, da própria construção do parque, de outros espaços públicos, que acabaram por fazer essa conexão entre as duas cidades e consolidar elas como uma unidade. Então, a gente já percebe as ligações viárias, né, bem definidas, continuidade das ruas, em vários pontos. Né? Aqui uma vista aérea da Praça Internacional, então, que são os elementos, né, da composição, o obelisco, a ponte. Essa é uma foto de 1975, então ela já está bastante modificada hoje. Já tem até uma vegetação bem mais exuberante, já tem outras construções. Então, ainda está. Bom, então, um pouco do nosso patrimônio arquitetônico. Né? Como eu falei, Santana do Livramento surgiu, então, a partir da construção da capela, na frente dessa praça, que a gente chama Praça General Osório. Claro que a capela original não existe mais, ela foi substituída por uma nova construção, né, que foi o projeto feito em 1937, mas só em 1920 que ela ficou pronta. Né? Então, na volta da praça a gente tem casas de residência dos fazendeiros, e ali embaixo aparece a primeira escola pública, né, que é o Colégio Rivadavia Correia hoje. As construções são todas da mesma época, né? São de 1900, 1920, 30. E tem essa característica de arquitetura eclética. Né? Então, é um somatório de todas as influências históricas, né, da arquitetura, que nesse momento cai muito bem assim, para uma elite da região. Né? A elite começou a usar isso para construir as suas casas. No momento de riqueza, né? Eles refizeram, então, toda essa equipação que era mais antiga começou a ser substituída por essas construções nesse período. Então, a gente tem muito poucas construções anteriores a esse período, né? Temos a Casa de Canabarro, que é 1845, mas depois todas as outras são desse período aí, a partir de 1910. Esse aqui é o prédio da Prefeitura de Santana do Livramento, que é um projeto interessante que eu gosto de trazer, porque ele foi feito por um arquiteto uruguaio. A maior parte do material da construção também veio do Uruguai, né? Até a mão de obra especializada, que trazida de Montevidéu, para a instalação dos mármores e das pedras. E ela é dessa época. Ela começou em 1909, mas demorou uns quantos anos para ser finalizada. Pode passar. Um pouco mais as casas no entorno da praça, né? Tem essa característica da arquitetura. Tem várias casas aqui que são cópias de casas europeias, né? O pessoal fazia viagens para a Europa, tirava fotografias, quando chegava aqui queria construir, né? Reproduzir o que tinha visto na Europa. Então, e sempre com essa mistura de estilos, que é o que caracteriza o eclético. A próxima. Bom, e aqui então a gente tem Rivera, a Praça Artigas, né, uma vista aérea da Praça Artigas, também onde se conforma esse espaço, né, com a igreja, com
a presença, né, institucional, bancos, né, que acontece muito tanto do lado uruguaio do lado brasileiro. Pode passar. Um pouco das fotos, né, dessas construções, então, da igreja, dos bancos. São todos mais ou menos dessa primeira metade do século XX. Pode passar. Aqui uma comparação, na verdade, né, entre as construções do lado brasileiro e do lado uruguaio. Então, as da esquerda são do lado uruguaio e as lados direitos são do lado brasileiro, né? Então, ali em cima a gente tem as instituições bancárias, né? Elas ficam nas esquinas, tem essa arquitetura bem marcante, com a entrada bem na esquina, a composição, né? As influências arquitetônicas são muito próximas. E embaixo a gente tem o Banco da República e na direita um prédio que foi construído para ser o fórum. Agora ele é a Casa da Cultura. Pode passar. Bom, aí a gente precisa falar um pouco também da questão do nosso patrimônio industrial, né? Teve muita influência em toda a região, né? A influência econômica, né? Do desenvolvimento desse período. Então, aqui a gente tem o frigorífico Arma, e olhando pelo lado urbanístico, né, e arquitetônico, ele tem uma importância muito grande, porque trouxe um avanço tecnológico, trouxe um desenho novo para a cidade e trouxe recursos, né, porque ele acabou por financiar várias das obras de urbanização nessa época, né. Então, as construções foram feitas por uma empresa de Santana do Livramento, mas os arquitetos que fizeram os projetos eram ingleses, que moravam no Uruguai, né? Então, tem toda uma característica de arquitetura inglesa que foi usada aqui nesse conjunto, né? Que é o conjunto da indústria, né? Eduardo, o que aconteceu? No tengo la menor idea, no sé ni lo que están viendo ustedes. Acá se me trancó toda la pantalla. Tá, a gente está vendo a tela do PowerPoint, mas não... Andá a presentación con diapositivas. Ai. Y aparecieron unos mensajes ahí en el medio. Igual los mensajes no vimos, ¿eh? No, eso no me importa, pero no sé de dónde aparecieron. Bom, pode passar para a próxima, então. Então, quando o frigorífico veio se instalou aqui, ele trouxe todo um novo pensar, né, da sua cultura, da sua implantação, né, da planta industrial e também da arquitetura inglesa, né, que também era usada nos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem uma vista aérea do conjunto e um croquis aqui, mostrando esse plano urbanístico, né, que foi colocado, né, que foi executado. Em vermelho a gente tem a planta, né, da indústria e a parte administrativa, em azul a parte residencial, e aí depois em amarelo tem a parte de recreação, né, em verde tem uma quadra de futebol. E a própria implantação em terreno também demonstra muito claramente como era a hierarquia da empresa e que se reflete na sociedade também, né? Então, o alto escalão da indústria se localizava na parte mais alta do terreno e tinha um clube, né, para sua recreação, onde jogavam golfe, né, existe até hoje, tem esse campo de golfe. E conforme a topografia vai descendo, vão tendo outras ruas e vão se implantando outras moradias, né, dos técnicos, com menos importância dentro da empresa. Esse aqui é um prédio da administração, que hoje virou um salão de festas, né, o Solar Dom Pedro. E embaixo, à esquerda, a gente tem o clube campestre, que era para uso, né, do alto escalão do Arma.
E à direita embaixo a gente tem a Casa de Solteiros, que é uma construção muito interessante, assim, era uma construção coletiva para os técnicos que vinham sozinhos, né, a Casa de Solteiros. E tem uma planta muito interessante, a característica arquitetônica dela é muito, muito importante para o conjunto todo. Né? Bom. Aqui a gente vê, então, as casas que foram construídas, né? As duas de cima são, então, da gerente do frigorífico, né? Dos técnicos mais graduados. E as de baixo, que ficam numa rua mais abaixo também, são casas todas iguais e são menores, né? A gente vê pela simplicidade em relação às outras construções. E os operários, eles não recebiam as casas prontas, mas eles recebiam um terreno para se instalar. Então, eles construíam suas próprias casas, casas de madeira, e se desenvolveu uma cultura de se revestir essas casas com latas. As latas eram do próprio frigorífico, né, ou cedidas ou vendidas, que elas não podiam ser usadas como embalagem na indústria por alguma falha, por algum defeito, então eles eram disponibilizados para os operários. Então eles desenvolveram essa técnica, né, de revestir as casas para proteger a madeira, para ter uma durabilidade maior. Isso a gente vê em alguns outros lugares também onde teve, né, onde tiveram as outros frigoríficos, né, o Rio Grande também aparece um pouco isso. Ribeira também tem casas de lata, mas são por outras razões, então eu nem coloquei aqui, né, não tem a mesma origem. Eu acho que e o frigorífico é isso que eu falei, tem uma importância econômica muito, muito grande, trouxe características para as próprias moradias que nós não tínhamos aqui, como, por exemplo, os da lareira, todas as casas lá tinham lareira, e aí, a partir desse momento, começaram a serem construídas na cidade também. Ele foi todo feito mais afastado da cidade e acabou gerando um polo atrativo de desenvolvimento naquele sentido. Hoje, ela já não está mais isolada da cidade, ela já faz parte, né? Já está na continuidade assim, da área urbana. Próximo, Eduardo. Esse aqui é uma outra indústria que a gente teve, a cervejaria da Zapina. Essa sim é mais central, fica bem próxima à praça central ali. E ela teve uma grande importância, ela funcionou durante muito tempo, né? Ela de 1908, eram irmãos italianos que vieram e desenvolveram a indústria, e a gente ainda tem alguns vestígios dessas construções, né? Ela já não está mais íntegra, não existe mais a chaminé, uma série de... não fecha mais esse quarteirão que não aparece nessa foto, né? Mas aí a gente ainda tem algumas coisas aí a preservar. Vão contando essa nossa história. Né? Bom, e agora, eu acho assim, que o principal patrimônio, né, que nós temos, claro, esse aqui é a foto da Praça Internacional, e a foto turística, né, que todos veem, tiram a foto em pé no Brasil, em pé no Uruguai, na frente do obelisco. Esse é um território que é compartilhado, né, ele é tanto brasileiro quanto uruguaio, e ele identifica muito o que é a fronteira, né? Que é essa terra compartilhada, esse sentimento, né, de integração. Então, as próximas fotos eu trouxe para vocês, são fotos tiradas ao longo da linha divisória, que vão mostrando, é uma linha imaginária, a cidade foi se juntando e foi... as pessoas foram convivendo independente dessa linha, né, que ela só é lembrada pelos marcos de tanto em tanto. Os marcos foram colocados para nos lembrar, né, que nós temos um lado brasileiro e um lado uruguaio. E esses marcos acabam se diluindo na paisagem, né? Então a gente tem essa paisagem de uma cidade única. Próximo. Aqui nós temos o Cerro do Marco, né? Ele fica bem também, eu acho que eu já tinha mostrado ali anteriormente. Está próximo à Praça Internacional, né, no centro da cidade. Ali no meio a gente vê o marco no meio das árvores. É um ponto turístico, o pessoal sobe ali, consegue ver a cidade do Livramento, a cidade de Ribeira, né, de cima. E na encosta desse cerro, então, a gente tem
essas ocupações espontâneas, né, essas ocupações irregulares foram acontecendo, elas são bem antigas, têm mais de 30 anos com certeza, e no meio dessa ocupação toda a gente identifica que existe alguma marcação da linha divisória. Né? Ela está perdida ali no meio de todos esses usos, dessas apropriações. Essas pessoas se instalaram ali por necessidade, obviamente, né? Elas compartilham, inclusive, serviços urbanos, elas recebem energia elétrica de um lado da fronteira e abastecimento de água por outro. E aquela Casa Verde ali é bem interessante a situação dela, porque ela foi construída do lado uruguaio, mas quando o morador abre a porta para sair da casa, ele pisa no território brasileiro, né? Ele não tem como, ele está no Uruguai, mas quando ele abre a porta, ele sai para o Brasil. Para voltar para casa, ele obrigatoriamente entra pelo Brasil. Então, são situações muito peculiares, assim, demonstram a forma como a gente lida com essa situação de estar na fronteira, de existir essas duas legislações, dois territórios diferentes, que na rotina, no dia a dia, nas nossas vivências, às vezes são invisíveis. Né? Próximo então, assim, um pouco mais, né, dessa linha divisória, né? Comércios informais. Aqui na última foto a gente percebe os trilhos, né, da rede ferroviária, que faz essa conexão das duas cidades. O próprio frigorífico Armo se utilizava da rede para mandar a sua produção para o Porto Montevidéu, né? Então existia essa conexão, se usou essa conexão no início, antes de usar o Porto do Rio Grande. Então, e existe esse trânsito livre, né, durante todo o percurso da linha divisória. Próximo. E é isso aí. Então, eu queria falar para vocês que, na verdade, o patrimônio arquitetônico, ele está sempre revestido, né, desses significados, né, de como as coisas acontecem, se desenvolvem. A cidade é um somatório dessas construções, então, de várias épocas. A gente precisa aprender a olhar essa história que está à nossa disposição, usar isso também como uma fonte, né, de educação patrimonial, para que as pessoas se reconheçam, se identifiquem e aprendam a preservar o seu patrimônio. Mas o principal patrimônio que eu identifico é a própria fronteira, o próprio viver a fronteira, é o fronteiriço, a forma de vida, as relações que a gente desenvolve, são propiciadas pela própria construção urbanística da cidade. Essa construção integrada nos propicia essa vivência. Então, era isso aí que eu tinha para vocês hoje. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrea, por transmitirnos el patrimonio arquitectónico e industrial de esa frontera tan especial que es Ribera y Livramento. Muchísimas gracias. Eu te agradeço, Mabel, também, né, por fazer parte desse grupo, né, na época que a gente fez a reunião, eu trabalhava na Secretaria da Cultura, agora não estou mais lá, mas